Olá, companheiros e companheiras. Nós estamos nos preparando para as eleições municipais de 2012. As eleições municipais, elas têm uma importância muito grande. É nos municípios, nessa grande diversidade do nosso país continental, tem os municípios ribeirinhos, tem os municípios das grandes cidades, as cidades médias, e nós temos presença em todas essas localidades. Foi daí, primeiro nos pequenos municípios, nos médios, depois nas capitais, que nós começamos a construir o modo petista de governar. Nós tomamos as eleições como um meio para construir o nosso projeto nacional, a nossa visão de uma nova sociedade. As eleições, elas não são um fim em si, elas são um meio pelo qual nós oferecemos alternativas para a população dessas cidades, para verem também, para prenunciarem o que a gente propõe para um mundo diferente, para um país diferente. Nós temos várias realidades, são culturas diferentes, são realidades diferentes, e na eleição isso precisa ser levado em conta. Nós queremos, nas eleições, apresentar o nosso projeto nacional. Um projeto que começou com o presidente Lula, em 2003, após as eleições, esse projeto que mudou a face do Brasil. Nós somos hoje a quinta ou a sexta economia do mundo. Nós promovemos uma ascensão social nunca vista no Brasil até hoje. 40 milhões de pessoas ascenderam à classe média. Nós temos agora em curso o Brasil Sem Miséria, pelo qual nós queremos erradicar a miséria extrema do país. Nós temos o Minha Casa Minha Vida ajudando a resolver a questão do déficit habitacional. Continuam os projetos sociais, como o Bolsa Família. E o Brasil Maior é um projeto que está protegendo a indústria nacional nesse momento de crise mundial, do qual nós escapamos sem grandes traumas. A taxa de desemprego é a menor que nós conhecemos nos últimos anos, felizmente. Então, esse projeto nacional, ele vai estar em debate nas eleições municipais, mas ele tem que estar conjugado com as questões locais, com a questão da moradia, com a educação, com a saúde, com a segurança pública, problemas para os quais nós temos que oferecer alternativas para a população, seja onde nós governamos e queremos continuar, seja nos municípios em que nós vamos disputar a prefeitura, a vice-prefeitura ou a chapa de vereadores. O PT, como tática para essas eleições, está propondo o seguinte: nós queremos manter as 559 prefeituras que nós governamos, queremos reconquistar muitas das que nós perdemos e queremos crescer em direção às cidades estratégicas, que são aquelas com mais de 150 mil eleitores, onde normalmente tem universidade, tem a transmissão de rádio e TV, tem um polo econômico que espraia políticas e discursos para as cidades do entorno também. Para nós, é importante que nós nos apresentemos sempre com um programa de governo, que deve ser construído dialogando com a população. Aí está, inclusive, a base de um dos nossos eixos programáticos do modo petista de governar, que é a participação popular. Os outros eixos, eles incluem a transparência, a idoneidade, o bom trato do dinheiro público, a democratização do território, enfim, são valores, são ideias que nós temos aplicado nos nossos governos e que fazem parte do nosso ideário. Então, o discurso dos nossos candidatos, do candidato, da candidata a prefeito, a prefeita, a vereador, vereadora, tem que estar ligado a essas questões. E as questões locais, elas têm que ser pesquisadas também junto à população. Uma outra coisa importante para a campanha eleitoral: nós crescemos e participamos e estimulamos as lutas da sociedade, dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Então, a nossa campanha eleitoral, ela também tem que estar sincronizada, tem que estar muito próxima das lutas dos movimentos sociais, onde nós estamos disputando eleição. As eleições são um momento desse projeto nacional. A eleição termina e o nosso projeto continua. Evidente que cada vitória eleitoral, ela acumula forças para o futuro, mas nós também não podemos pensar
em conquistar vitórias a qualquer custo, a qualquer preço. As alianças, por exemplo. Nós queremos fazer as mais amplas alianças no país. O 4º Congresso Extraordinário do PT estabeleceu que nós não faremos alianças, ou chapas, mais precisamente, com aqueles que fazem oposição ao nosso projeto nacional. São o DEM, o PPS e o PSDB, que têm ideias vinculadas àquele modelo que está vencido no exterior, foi vencido aqui no Brasil em 3 eleições, mas ainda não morreu, que é o projeto neoliberal. Fora desses 3 partidos, nós podemos nos coligar, fazer alianças com todos aqueles que estão fazendo parte do bloco de apoio à presidenta Dilma. Mas, às vezes, aquela tentação da aliança fácil, da aliança sem princípio, da aliança sem base programática, que pode resultar numa vitória agora, mas vai cobrar um preço alto no futuro, porque pode significar a perda da nossa identidade partidária. O PT ele tem uma identidade construída ao longo desses 32 anos que não pode ser adulterada. Nós não podemos cair na vala comum, que é uma tentativa, inclusive, de setores conservadores da mídia, de dizer que todo mundo é igual, que os políticos não prestam. E isso é uma maneira, inclusive, de afastar a população da política. E a gente sabe que a política ela está no cotidiano das pessoas. Aqueles que dizem que não fazem política, que não gostam de política, estão deixando lugar para que outro faça. Então, é importante que nós nos distingamos também. Um outro aspecto, pela popularidade do presidente Lula, pela aprovação da presidenta Dilma, pela aceitação do PT como o principal partido do país, com 32% de preferência nacional, há uma tendência de que nos municípios ninguém vai falar mal do Lula, ninguém vai falar mal da Dilma, e muitos poderão se apresentar para a população com essas características. Daí a necessidade de nós termos um discurso muito bem afinado, muito bem ligado ao modo petista de governar, para nós nos distinguirmos na eleição, para não entrarmos na geleia geral. E nós vamos estar apresentando ao longo desse curso algumas cidades que têm governos exemplares, seja cidades muito pequenas, cidades médias, cidades maiores, pegando realidade de todo o Brasil. O modo petista de governar, ele foi implantado nos 27 estados do país, e cada um com suas características. Então nós vamos procurar também, por seleção, pegar algumas cidades que têm exemplos muito bons que podem servir para traduzir melhor o modo petista. Nós temos cidades hoje em que há 100% de esgoto tratado, nós temos cidades onde há internet gratuita para toda a população, nós temos cidades de exemplos do orçamento participativo, enfim, tudo isso vai aparecer como subsídio para que a gente possa fazer uma campanha eleitoral com muita garra, com muita mobilização, como é característica da militância do PT, e também com muitas ideias, com muitos argumentos, porque a melhor maneira de ganhar a eleição e de firmar os nossos governos é que a gente tenha ideias, programas, argumentos. Nós não vamos fazer campanha de denúncia, de calúnias, como costumam fazer vários adversários. Vamos fazer uma campanha de nível, mas com muito envolvimento da militância. Muitas vezes as pessoas acham que basta a televisão para ganhar a eleição. A televisão, as redes sociais, todas as formas modernas e amplas de comunicação, elas são importantíssimas. Elas atingem a população largamente, principalmente quando começa o chamado horário eleitoral obrigatório. Mas nada dispensa a participação direta da militância. E para isso a nossa militância precisa estar sempre muito bem informada, precisa participar das decisões também e não só receber orientações. A nossa militância não está aí para distribuir panfleto apenas na época da campanha eleitoral. A nossa militância, ela quer participar, ela quer estar informada, ela quer ser formada também
E nós sabemos que o nosso projeto, ele vai além de uma eleição, ele vai além dos governos, que o nosso projeto é de transformação da sociedade brasileira, é de construção de um outro mundo pautado pela cooperação, pela fraternidade, pelo fim de qualquer tipo de preconceito ou discriminação, enfim, é tudo aquilo que desde o manifesto de fundação do PT nós chamamos de uma sociedade socialista. Nós não vamos ficar discutindo socialismo na eleição, evidente, mas nós vamos sim procurar afirmar os nossos valores que criam condições para mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas profundas. Não vamos nos esquecer também que esse ano tem a Rio+20, que vai colocar na ordem do dia a questão ambiental. E para nós a questão ambiental, ela está associada ao conceito de desenvolvimento sustentável. E o que é para nós o desenvolvimento sustentável? É aquela ideia de desenvolvimento que significa crescimento da economia, preservação da natureza e inclusão social. Ou seja, é um desenvolvimento que significa o social, o econômico, o político, o ambiental e o cultural. Eu acho que com uma boa preparação, com a nossa militância mobilizada e informada, nós temos tudo para conquistar uma vitória eleitoral em 2012 e aumentar assim as condições de reeleição do nosso projeto em 2014.